Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma carta em que o apóstolo Paulo esteve escrevendo, esta, a segunda. A primeira, ele vem tratando de alguns assuntos morais que estavam acontecendo naquela igreja, na igreja de Corinto. Então ele trata desses assuntos que estavam acontecendo ali. Havia uma desordem, havia dissensões, haviam coisas que não estavam agradando o coração de Deus, e Deus então, pela sua soberana vontade, usa a vida do apóstolo Paulo para estar tratando desses assuntos morais da igreja. Nessa segunda carta, uma carta mais pessoal, cremos que aproximadamente 2 anos depois, Paulo escreve essa segunda carta para defender a sua autoridade apostólica e denunciar os falsos mestres que estavam entrando naquela igreja para estarem distorcendo a verdade outrora que Paulo já tinha pregado para aquela igreja. E quando eu estive meditando e vendo a introdução e aqui o pano de fundo, o contexto que diz a segunda carta aos Coríntios, quando eu li essa parte que essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores estavam entrando ali naquele local para estarem distorcendo a verdade. E Deus me fez lembrar de algumas coisas e me levou a esse texto justamente por isso. E eu até falava com o pastor ontem. A verdade. O que é a verdade hoje? A verdade, ela tem se tornado relativa no mundo, na cultura, na sociedade em que nós estamos vivendo. O que é verdade para mim, para você, o que é verdade para a igreja, que nós cremos numa verdade absoluta, para essa sociedade corrompida e caída, já não é mais verdade. Estão tentando distorcer a verdade com tantas doutrinas, esta que o apóstolo Paulo fala, doutrinas de demônio. E isso tem se infiltrado dentro da igreja. Por quê? Porque hoje as pessoas têm a sua própria verdade e elas estão tentando, e isso que é pior, estão tentando encaixar a sua própria verdade no evangelho, no cristianismo. Estão tentando adaptar um cristianismo falso para viver da maneira que eles querem, para continuar pecando da maneira que eles querem pecar. E é isso que Paulo vem tratando nessa carta sua pessoal com essa igreja. E eu coloquei aqui: vivemos em um mundo em que cada um tem a sua própria verdade. E essas pessoas que afirmam que cada um tem a sua própria verdade, eles afirmam veementemente que todos os caminhos levam a Deus. E isso o que é? Isso é o sincretismo religioso. As pessoas hoje, cada vez mais, estão se tornando pessoas religiosas. Vão até a igreja, até a missa, até um terreno urbano, tão somente para cumprir como um ato religioso, para dizer que seguem alguma coisa. Mas o cristianismo não é tão somente uma religião, ela é um método de vida. É isso que nós temos que entender, que o cristianismo é diferente. Por isso que o cristianismo, meu irmão, ele tem sido tão atacado nesses dias. E nós precisamos ir pela palavra de Deus, porque a cada dia o cerco tem se fechado. E eu tenho vivido isso na minha vida, meu irmão. Porque a partir do momento quando nós começamos cada vez mais a meditar na palavra de Deus, e nós vemos que a palavra de Deus é verdade, nós começamos muitas vezes a ter embates com algumas pessoas. Eu estou ali diariamente com vários alunos, com várias pessoas, dia após dia. E não é muito diferente que às vezes a gente entra em alguns assuntos de política e muitas vezes num assunto que eles têm tido como religioso. E nós que conhecemos e somos conhecedores da palavra de Deus, às vezes eu até falo para Deus, eu saio, eu oro da minha casa e falo para Deus: Deus, eu não vou entrar nesses assuntos, eu não vou continuar lançando essas pérolas aos porcos. Mas às vezes as pessoas falam e eu não consigo ficar quieto. E esses dias eu tive ali até um certo embate com um aluno meu.
e ele falando sobre a verdade. E muitas vezes ele tenta relacionar a vida da família, a vida da minha família. Ele fala às vezes: Bruno, você vai ver quando suas filhas crescerem, que elas forem para a universidade, elas vão ali se deparar com outras coisas. Eu falo, eu concordo com isso, mas aquilo que eu tenho ensinado na minha casa é diferente de tudo aquilo que você acredita. É o quê? É essa religião progressista, meu irmão, que tem se filtrado e tem incumbido, colocado na cabeça dessas pessoas. Eles se dizem que estão evoluindo, que isso é uma progressão para o mundo. A cultura está mudando. E Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, não se amoldem à cultura desse mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos estar indo pela palavra. E quando nós falamos da verdade, é difícil de desassociar a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Eu sou a ponte que leva a Deus. Foi eu que morri na cruz do Calvário para levar vocês de volta ao Criador, que é o meu Pai. E quando Jesus Cristo começou a falar que Ele era a verdade, Ele começou a ter problemas, Ele começou a ser perseguido. E foi por isso que Ele morreu. Certa feita, Pilatos falou, quando estava ali de frente com Jesus, ele falou assim: eu não vejo nele nenhum problema, não vejo nada nele que possa estar levando ele até a crucificação. E ele falou sobre a verdade, e Pilatos disse: o que é a verdade? E pessoas, que estão dentro da igreja, eu até falei com uma aluna esses dias, e ela falou: Bruno, eu não entendo muito da Bíblia. E uma pessoa que está há 40, 50 anos dentro da igreja, tem coisas que para mim é confusa, tem coisas que parece que aquilo ali é muito radical. E é radical, irmãos. Quando nós defendemos uma verdade absoluta, nós nos tornamos para eles fundamentalistas, extremistas. Por quê? Porque nós defendemos a verdade da palavra de Deus. E o cerco está fechando, está se fechando. Cada vez mais isso vai estar sendo incumbido na próxima geração. Se nós fracassarmos agora para estar ensinando os nossos filhos, meu irmão, o que vai ser lá na frente? Aqui Paulo, ele tem essa preocupação com a igreja, com a fidelidade dos coríntios. Por isso que ele escreve. Ele tem que defender o seu apostolado. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam acreditando mais em sua autoridade apostólica. E ele fala isso: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Em outras palavras, suportem um pouco da minha loucura. Eu vou precisar falar como um louco aqui, para que vocês entendam o que eu já expliquei para vocês, cartas passadas. E ele fala assim: sim, por favor, sejam pacientes comigo. E essa preocupação de Paulo com a fidelidade dessa igreja e com todas as igrejas que ele passava, é essa preocupação que nós temos que ter, meu irmão. É esse zelo que nós temos que ter na casa de Deus e com a nossa família. Precisamos nos preocupar, meu irmão, porque o mundo, ele tem a sua verdade. O mundo tem a sua moral que está corrompida. E se para eles não existe Deus, muitos são ateus, não existe Deus, então não há moral. Tudo é permitido para essas pessoas. Vamos fazer aquilo que a gente quer. Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Agora Paulo, ele vem tratando desse assunto com a sua preocupação com essa igreja. Ele já tinha corrigido algumas coisas naquela igreja. Agora, novamente, ele está preocupado em tratar algumas coisas. E no versículo 2, ele fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. O pastor falou ontem aqui na reunião sobre o zelo. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, fala assim: nunca falte a vocês zelo. O que é isso? Isso é cuidado. É ter preocupação com aquilo que Deus nos ensinou e com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Zelo para com as pessoas e zelo para com a casa de Deus. Aquilo que nós fazemos na nossa liturgia aqui de culto, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos
para que nós possamos estar realizando da melhor maneira possível, com zelo, com cuidado. E ele fala isso, que o zelo que ele tinha é um zelo que vinha da parte de Deus. Isso é o que estava no coração de Paulo. Ele está falando para aquela igreja. Ele fala assim: eu os prometi a um marido, a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. E Paulo, ele não tem preocupação só com aquela igreja. No versículo 28, depois que Paulo ele tem que se orgulhar de tantas coisas que ele não queria, ali para estar defendendo o seu apostolado, ele começa a falar ali dos seus sofrimentos. Ele fala assim: vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Eu também. E ele começa a falar: eu trabalhei muito mais. Eu passei por naufrágios. Eu passei por várias quarentenas de açoites, de varas. Eu trabalhei, eu senti fome. Eu passei necessidade. Eu passei tantas coisas. E daí no versículo final ele fala assim: além de tudo isso, enfrento uma pressão interior. Além de todas essas coisas exteriores que eu estou passando, que eu tenho enfrentado, eu tenho a preocupação com todas as igrejas. Paulo está sofrendo, ele se orgulha também desses sofrimentos, mas ele não deixa que esses sofrimentos impedissem ele de fazer a obra de Deus. Olha, eu estou passando por tudo isso. Eu estou sofrendo todas essas coisas exteriores. E além de tudo isso, tem algo que me deixa mais pressionado interiormente, que é um cuidado com a igreja, com todas as igrejas de Deus. Esse era o cuidado que ele tinha, que ele falava assim: por esta causa eu me ponho de joelhos, para estar orando pelas igrejas. Foi por esses sofrimentos que Deus, foi por essas prisões que Deus me abriu uma porta, para que o Evangelho de Deus não ficasse preso, mas eu pudesse estar expressando e pregando o Evangelho de Cristo. Esse era o apóstolo que tinha zelo, que tinha cuidado com todas as igrejas, que tinha vontade, meu irmão, de fazer a obra de Deus. No capítulo 12, versículo 25, ele fala assim: por todas essas coisas eu me gastarei, e me deixarei gastar cada vez mais por amor de vós. A cada dia ele se gastava, a cada dia ele sofria. Tudo isso que eu falei aqui, agora, não é de nós duvidarmos o porquê que ele recebeu tantas revelações. Daí no capítulo 12, ele vai falar: é necessário que eu continue a gloriar-me dessas coisas, porque vocês estão ouvindo aí um falso evangelho, uma falsa doutrina. E aí ele vem falando: eu conheço um homem que há 14 anos, eu não sei se nesse corpo ou fora dele, ele subiu aos céus celestiais, ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, indivisíveis, que não é lícito falar ao homem. E ele começa a falar das suas revelações. E quando ele vai falando isso, ele se vê ali como uma pessoa insensata, mas ele precisou falar aquilo por amor daquela igreja, por amor daquelas pessoas. Por quê? Porque ele era preocupado com a obra de Deus e com aquelas ovelhas, com aqueles irmãos que ele tinha ganhado no Evangelho. E ele continua expressando isso. Nós podemos ver isso no versículo 3. Ele fala assim: o que receio e quero evitar. Em outras palavras, o que eu temo, o que eu tenho medo, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aqui ele está remetendo lá no jardim do Éden, quando Eva, a mulher, deu ouvido àquela serpente, fazendo o quê? Fazendo com que ela questionasse a palavra e o caráter de Deus. Ela falou para a serpente:
Olha, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores, menos dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou, não é bem assim. Ele falou isso porque se você comer dessa árvore, você será conhecedora do bem e do mal. A serpente, com a sua astúcia, fez com que Eva duvidasse, questionasse na sua mente a verdade da palavra de Deus, a verdade do caráter de Deus que não pode mudar, que não é mentiroso. Se existe uma das coisas que Deus não pode fazer é o que mentir, porque isso é contrário ao seu caráter, é contrário à sua palavra. E a serpente, como ela é astuta, ela o quê? Ela fez com que ali aquela palavra gerasse dúvida no coração da mulher, gerasse um questionamento no coração de Eva, e ela vai, pega, toma daquele fruto e come. E nós já sabemos o que aconteceu. E Paulo ele está remetendo aquilo. O meu medo, aquilo que eu tenho medo, é que assim como aquela serpente enganou Eva, a mente de vocês se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Era isso que Paulo tinha medo. E nós precisamos voltar a ter uma sincera, a uma verdade de quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Uma sincera devoção a Cristo. E o que é isso? Como que nós avançamos isso? Como que nós podemos simplificar isso na nossa vida? O autor aos Hebreus ele fala que Jesus ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. E ali o autor vem falando que ele tinha muitas coisas a falar para aquele povo, mas eles tinham se tornado lentos para aprender. Eles tinham se tornado vagarosos a aprender de tal maneira que ele precisava ali estar explicando novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E muitas vezes nós precisamos trazer isso à nossa memória, meu irmão. Trazer de volta essa sincera e devoção pura a Cristo, que é estar lembrando desses princípios elementares. E o que é essa devoção? O que é ter essa vida de devoção sincera a Deus, meu irmão? São coisas que nós já sabemos. Orar e ler a palavra de Deus, conhecer mais do Senhor e da sua vontade. Só conhecemos mais de Deus, através da palavra de Deus. Eu creio que assim como eu, você também nunca viu a Deus. Nós cremos pela fé. Agora, Ele nos deixou a sua palavra. Só vamos conhecer a Deus quando nós buscarmos da palavra de Deus, em leitura, em oração. Como nós podemos ter uma vida de devoção? Obedecendo aos mandamentos que Ele deixou. Vocês serão os meus discípulos se vocês obedecerem a minha palavra. Obedecer aos mandamentos. Terceira coisa, dar valor aos momentos de comunhão com o Pai. Foi o que eu já disse. Ter prazer, meu irmão, de estar na casa do Senhor. Ter prazer de estar participando desse momento de comunhão, onde Cristo fala com a igreja, onde nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus através dos louvores, meu irmão. Nós precisamos vivenciar esses momentos de comunhão, precisamos valorizar esses momentos na presença do Senhor. Isso é sincera e devoção pura a Cristo, coisas que nós sabemos. Quarta coisa aqui que eu marquei: estar em contato com Deus, mesmo em meio à nossa rotina corrida. Todos têm uma vida corrida, mas nós precisamos estar ligados com o nosso Pai, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá na nossa casa. Precisamos ter essa preocupação, precisamos ter essa preocupação. Eu já tive essa preocupação, agora que eu tenho mais uma filha, a cada dia essa preocupação minha ela aumenta, meu. Porque eu vejo e sinto tudo que o mundo tem oferecido para esses jovens. A geração pós-Moisés, pós-Josué, foi uma geração de pais que fracassaram em estar passando os mandamentos que Josué tinha dado ali para o povo. A Leila pregou algumas semanas atrás, que ele chama todo o povo para estar lendo a lei de Deus de novo,
E ele fala assim: ó, eu já tomei a minha decisão, eu já fiz minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eles levantam as suas mãos, levantam as suas vozes e falam: não, nós vamos seguir o Deus dos nossos pais. E o que eles fazem? Eles abandonam, eles voltam à idolatria. E quando nós chegamos em Juízes, fala que se levantou outra geração que não conhecia ao Senhor. Uma geração que os pais fracassaram de estar ensinando os mandamentos que Moisés e que Josué tinham ensinado para o povo. Então nós não podemos fracassar isso. Não podemos fracassar nesse quesito. Eu li uma citação esses dias que falando que nenhum sucesso pode ser maior do que o fracasso no nosso lar. Qualquer sucesso, meu irmão, que você possa imaginar nesse mundo, de nada adianta se nós fracassarmos dentro do nosso lar, com a nossa família. Não é válido. Não é válido nada que nós ganhemos lá fora, fracasse dentro do lar. Nós podemos ver a vida de Davi, poderíamos falar tantas coisas aqui, que ele fracassou no seu lar. E ele sofreu as consequências. Quinta coisa, procurar fazer tudo para a glória de Deus. Precisamos ter isso no nosso coração. Tudo que nós formos fazer, precisamos fazer para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja conhecido. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos fazer isso. Precisamos ter essa vida de devoção sincera na presença de Deus. O versículo 4 diz assim: pois se alguém tem pregado a vocês um outro Jesus, foi o que eu falei para nós estarmos repetindo, um outro Jesus que não é aquele que nós pregamos, ou um outro espírito diferente, vocês vêm acolher um evangelho diferente do que vocês aceitaram. Vocês estão, ele fala para aquela igreja, vocês estão aceitando, tolerando tudo isso com facilidade. E eu não estou contente com isso, eu estou preocupado. E como eu falei, as pessoas estão hoje querendo adaptar o evangelho. Estão querendo, muitos falando, meu irmão, de estar reescrevendo a Bíblia. Precisamos estar adaptando as escrituras para o nosso mundo atual. Paulo ele fala assim: mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho do qual vocês têm recebido, seja anátema, seja maldito. O evangelho verdadeiro é esse que eu tenho pregado a vocês. E hoje as pessoas têm criado um outro evangelho para adaptar as suas vontades. As suas vontades, muitas delas, vontades carnais, vontades do seu próprio corpo. Estão tentando pintar um outro Jesus, meu irmão. Um Jesus que seja mais tranquilo. Um Jesus que ele fala assim: Jesus é amor, você tem que me tolerar assim como eu sou. A igreja tem que me tolerar assim como eu sou. E não é esse Jesus que nós vemos. Pessoas que estão, como fala lá em Romanos, trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Adoraram mais a criatura do que o Criador. E Deus, o que ele fez? Deus nos entregou as paixões da carne, as paixões das concupiscências. Deus não está tolerando essas coisas que têm acontecido, meu irmão. Você viu aí, eu creio que nas mídias aí, teve aí a passeata do orgulho LGBTQI+, e não sei até onde nós vamos chegar. Eles querem ser aceitos da maneira que eles querem. Por quê? Porque eles falam que Jesus é amor. E eles querem ser tolerados e aceitos da maneira que eles querem viver. E hoje, se nós falarmos que isso é pecado, eles falam que nós somos homofóbicos. Meu irmão, se a Bíblia fala que é pecado. E se nós lá na frente tivermos que correr o perigo de ser preso e sofrer tudo aquilo que aqueles profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento sofreram, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, porque eu creio que se a igreja não for arrebatada antes, nós vamos sofrer isso. Nós vamos falar para as pessoas que aquilo é pecado e as pessoas vão estar denunciando. As pessoas vão estar mandando nos prender. Assim como aconteceu com Paulo em tantas igrejas que ele passou ali. Que ele denunciava a maneira de vida das pessoas.
Mas era o quê? Era para o bem deles. Ele estava anunciando o Evangelho verdadeiro. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Hoje a sociedade criou um outro Jesus, um outro Evangelho. Está sendo guiado por um outro Espírito, que não é o Espírito de Deus, meu irmão. E nós precisamos ter essa coragem. É isso que Deus falava no meu coração, meu irmão. Simplificando e sintetizando essa palavra, nós precisamos estar preparados. Porque eu creio que esse momento já está chegando e esse momento vai chegar. A porta da graça, ela está se fechando. E essa porta não é a porta que eles falam que é o caminho largo, o caminho espaçoso, não. É o caminho estreito, é o caminho apertado. Esse é o único caminho que leva, meu irmão, para os céus. É esse Evangelho que nós temos que pregar. É esse Evangelho que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Esse é o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira. Então que nessa noite, a minha palavra, através do Espírito Santo de Deus para a sua vida é que nós venhamos estar preparados. Que nós venhamos estar preocupados, assim como Paulo ficava preocupado, não só com aquelas pessoas, mas com aquela igreja. Que nós venhamos ter, quando nós chegamos na casa de Deus, uma devoção pura e sincera, uma reverência, um temor pelas coisas de Deus, meu irmão, um prazer de estar na casa do Senhor. Porque aquilo que nós fazemos aqui, como nós adoramos a Deus, é o que nós vamos refletir lá fora. Se nós estamos fazendo aqui dentro, de qualquer maneira, lá vai ser refletido o pior. Então que nós venhamos estar preocupados com tudo isso que tem acontecido, meu irmão, para nós estarmos preparados, para que quando chegar o momento, nós venhamos ter coragem e ousadia de falar que aquilo que é pecado, e se nós precisarmos sofrer as consequências, nós venhamos sofrer pelo amor do Evangelho, pelo amor de Cristo no nosso coração. Amém? Se coloquem em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.